Muita gente ainda... Não é que não soubesse, assim, tinham ideias, mas não tinha aquela segurança. Todo mundo muito inseguro. Até quem realmente dizia, eu vou fazer medicina, estou prestando vestibular para medicina, também não estava satisfeito 100% com aquela escolha, estava meio inseguro ainda. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje eu tô aqui para trazer para vocês um quadro diferente. Para quem acompanha os nossos vídeos, vocês já conhecem a Lu, que é a doutora Luana Menezes, do nosso Papo com Luana. E hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial, que é a Helena. A Helena é uma jovem que passou pelo processo de orientação profissional com a Luana. E aí hoje ela vai estar aqui para contar um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência, como é que foi para ela, pontos positivos, o que ela achou, como isso ajudou na escolha de carreira, enfim. A gente vai estar aqui hoje para fazer umas perguntas e vai trazer para vocês a opinião de um jovem que passou pela orientação profissional, para vocês que estão na mesma fase aí, com as mesmas dúvidas ou até outras que ela teve, e que a gente vai trazer aqui uma luz para vocês de alguém da fase de vocês, beleza? Então, Helena, começa falando um pouquinho sobre você, seu nome, quantos anos você tem. Meu nome é Helena, eu tenho 18 anos, mas quando eu fui fazer a orientação vocacional com a Luana, eu estava com 17, no terceiro ano do ensino médio. Bacana, Lu. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você era muito indecisa com essa questão de escolha de carreira? Você já pensava assim, não, tem alguma coisa que eu acho que eu vou fazer isso aqui, ou você não tinha ideia de nada? Não, desde pequena eu sempre quis fazer medicina. Eu tinha certeza absoluta de que era isso que eu queria. E foi assim até o segundo ano do ensino médio. Aí no início do terceiro, que já era ano de fazer Enem, fazer vestibular, eu vi que não era nada daquilo que eu queria, que eu não suportava as matérias relacionadas à medicina, biologia, química, e vi que eu ia ter que buscar alguma outra coisa. E você, quando foi a primeira vez que você ouviu falar em orientação profissional, como é que foi isso? Olha, eu nunca tinha realmente escutado falar nisso. Minha mãe sempre disse que quando era mais nova ela fez um teste vocacional e que aplicavam nas escolas, que era uma coisa que a própria escola aplicava, e era um teste de papel mesmo, você marcava ali umas respostas e dava uma profissão para você. Minha escola nunca fez isso. Então, eu não sabia que tinha outra forma eu não sabia o que era orientação vocacional. Para mim era só teste, uma coisa assim mais objetiva. E eu fiquei sabendo porque outras pessoas da minha escola estavam buscando orientação vocacional e aí normalmente passavam um mês por aí fazendo. Eu via que não era uma coisa rápida, tipo um teste, era mais um processo mesmo. E que quando eles voltavam já bem decididos e bem felizes com o que eles tinham decidido. E foi aí que eu comecei a achar que podia ser bom eu tentar fazer a mesma coisa. Eu ia te perguntar agora por que você decidiu escolher fazer orientação profissional, mas você meio que já respondeu pra gente. Então na verdade você viu outros alunos que fizeram e tiveram um contato positivo e tal, e isso te estimulou a querer ir também. Isso, porque todo mundo nessa época de ensino médio está muito confuso, né? Na minha turma, acho que 80% não tinha certeza do que queria, ou estava entre 2 ou 3 carreiras, e o mais esquisito era que assim, eram dúvidas muito sem pé nem cabeça, tipo medicina ou direito, engenharia ou nutrição, as coisas que não tá nem dentro da mesma área. Então, assim, quando aparecia alguém que tinha muita segurança do que queria, eu quero isso mesmo, tenho certeza disso, chamava muita atenção, porque não era muito comum. Isso é legal porque a gente vê vários comentários, eu vejo muitos comentários assim, por exemplo, no YouTube, em vídeos diferentes que falam sobre orientação profissional. De vez em quando tem um corajoso que vem e escreve assim, pô, olha só, vou falar a verdade, eu não tenho ideia nenhuma do que eu quero fazer. E aí embaixo dele vem, pô, eu também. Aí quando você vê, tem assim, veja mais 108 respostas. As 108 é tudo, eu também. Porque a gente tem essa coisa, né? A gente fica um pouco com vergonha de falar, tipo, pô, eu tenho vergonha de dizer que eu não sei o que eu quero. Às vezes tem pressão da família e tudo. Mas você mesmo está dizendo, na tua turma 80% também não sabia direito, né? Muita gente ainda... Não é que não soubesse, assim, tinham ideias, mas
não tinha aquela segurança, todo mundo muito inseguro. Até quem realmente dizia, eu vou fazer medicina, estou prestando vestibular para medicina, também não estava satisfeito 100% com aquela escolha, estava meio inseguro ainda. E como é que você chegou, como é que você conheceu a Lu? Eu conheci a Luana por indicação. Foi assim, no terceiro eu desisti de medicina, vi que não era mais isso que eu queria. E aí eu comecei a pensar, o que eu tenho de nota boa na escola? Que na Luana eu já vi que não era por aí que eu tinha que ter começado, mas foi assim que eu comecei a pensar, o que eu tenho de nota boa? E era matemática, eram as minhas notas de 90 no boletim. Aí eu falei, vou fazer exatas, fazer ou economia ou alguma das engenharias. Mas como eu realmente não estava me sentindo muito segura com aquilo, e eu vi que tinham outras pessoas que estavam fazendo orientação, eu recebi a indicação da Luana e achei que ia valer a pena tentar, né? Tanto que a primeira sessão que eu tive com a Luana, eu já cheguei falando, eu não queria medicina, eu já troquei para alguma coisa de exatas. Eu sei que é exatas, mas eu não sei qual das carreiras dentro de exatas. E não foi nada de exatas, eu acabei fazendo humanas, né? Mas... Então, mas isso é importante porque a gente tem muitos casos assim, né, de jovens que, eu vou fazer isso aqui, na verdade ele às vezes não sabe por que ele escolheu aquilo, né, você ainda tinha um norte que eram as tuas notas, né, às vezes o jovem não sabe por que escolheu, e aí ele vai, tipo, todo feliz, vou fazer isso aqui, e não é aquilo que ele queria, né. E é uma coisa que a gente vem conversando até nos outros vídeos, né, que a princípio o jovem não tem experiência profissional alguma, né? Então a única experiência que ele tem é em relação à média escolar dele. Então ele muitas vezes associa as notas com uma possível profissão. Mas quando a gente começa efetivamente o processo de autoconhecimento, ele vai entendendo que a forma como ele precisa trabalhar, né, o perfil profissional dele, o que corresponde àquela profissão, nada tem a ver com o perfil dele, né, comportamental. Então ele começa a desconstruir. Bom, eu gosto de estudar isso, eu sou muito bom nas provas, mas o exercício profissional, o que eu tenho que fazer diariamente, né, o que corresponde a essa ocupação, eu não gosto, eu não me vejo fazendo isso. E esse foi o desafio da Helena, assim, ela se via muito boa em exatas, mas ao mesmo tempo, quando ela começava a ler, principalmente sobre as engenharias, né, que você começava a falar para mim, no ano eu vejo brilho nos olhos dos meus amigos falando que vão fazer engenharia, eles se veem, mas quando eu leio isso aqui eu não me imagino praticando isso. Então esse foi o nosso desafio que ela vai contar melhor, né? Como que ela se descobriu nesse processo, né? Helena, você quando recebeu essa dica do teu amigo, você chegou a fazer alguma pesquisa na internet sobre orientação profissional ou você foi direto na Luana para saber como é que era o processo? Não, eu fui direto na Luana. Mas assim, eu até estranhei, eu tava falando com a minha mãe, quando ela disse que iam ser várias sessões e tal. Eu tava achando aquilo muito estranho, eu tava assim, mãe, como assim várias sessões? Não é teste, não é nada assim? Como assim, é tipo uma consulta de psicólogo? O que é isso? Assim, eu não tava com muita fé mesmo, eu não sabia como é que ia funcionar. Eu fui mais porque eu tava desesperada, tava sem saber o que eu ia fazer, faltava uns 4 meses para o Enem. Foi outra coisa, porque a gente tava com medo, Luana, a gente tem que terminar isso antes do vestibular, porque eu preciso me aplicar para os vestibulares, né? Escolher qual que eu vou fazer. Então assim, o ERJ, por exemplo, você já bota um norte naquilo, não tem como eu fazer uma parte direcionada para direito, para essas matérias e depois descobrir que era medicina. Então eu tava muito preocupada de não dar tempo. Foi bem em cima da hora que eu fui procurar pra fazer. E você que saiu agora do ensino médico, ainda rola assim aquele papo de que não vai psicólogo, psicólogo é tudo médico de maluco. Os jovens ainda têm essa mentalidade hoje? Não, nem pouco. Então fiquem tranquilos, acabou isso. Você acha que... Não, eu acho que assim, no caso de orientação vocacional é algo mais específico, né? Mas ir a um psicólogo para tratar as suas questões, eu acho que é uma coisa que todo mundo hoje em dia entende que é importante. Não tem nada a ver com ser maluco, nem nada do tipo, não tem essa preocupação. Isso é importante você, como jovem, acabou de sair do ensino médio, né? Que basicamente aí quase todo mundo que assiste a gente está mais ou menos nessa faixa, então é extremamente importante, a gente acha que é muito relevante ter a tua opinião que está dentro desse universo. Então, Helena, conta pra gente como é que foi o processo para você, na tua opinião, assim, não técnico, né, mas o que você achou, se te ajudou, se você gostou do processo, assim, o que isso mudou na tua cabeça, tipo, eu entrei lá pensando isso, durante o processo eu, fiz isso, enfim, conta pra gente a tua opinião, o que você sentiu e como foi esse tempo pra você. Como eu falei, eu já cheguei na Luana achando que ia ser alguma coisa dentro de exatas.
Eu cheguei já contando pra ela, eu tenho notas muito boas nisso, eu quero achar alguma coisa disso, mas eu não sei qual engenharia, tem muitas engenharias, ou se é economia, o que seria. E aí, desde o início, ela já disse pra eu não ficar com a cabeça fechada nisso, que até poderia ser que realmente fosse, mas pra gente ir conversando e pra eu estar aberta a outras possibilidades. E uma coisa que eu gostei muito foi de ver o resultado dos testes, porque a cada sessão a gente fazia algumas perguntas, uns exercícios, eu respondia em casa e na próxima sessão ela analisava comigo. E eu sempre ficava muito ansiosa para a próxima sessão, porque eu queria saber como é que a gente ia analisar aquilo. Eu ficava em casa pensando, caramba, o que vai sair dessas perguntas aqui? Isso foi muito importante para mim. Como a Luana disse, eu não conseguia pensar na prática da profissão, porque eu não me imaginava fazendo nada, né? A vida de estudante, eu pensava mais em estudar a prova e notas e usar minhas notas como critério de escolha. Eu não conseguia pensar assim, como é a profissão de um engenheiro civil? O que ele tem que fazer no dia a dia dele? E se eu ia gostar disso, se eu não ia gostar, e como é que ia ser? E pra mim um dos dias que mais me marcou foi o dia que a gente analisou isso, assim, várias profissões e se eu conseguia me ver naquele lugar. E aí a Luana perguntava muito se eu achava que eu ia, determinada situação, se eu ia gostar de fazer aquilo, se eu ia odiar ou se eu ia tolerar. Porque também não dava pra gostar de tudo que você vai fazer, assim. Mas ela estava explicando assim, que se eu chegasse e no final daquelas perguntas visse que 90% das respostas era que eu não ia suportar, não adiantava eu fazer aquilo. Assim, tanto que no final eu acabei escolhendo direito. E nas perguntas relacionadas a direito, a maior parte eu respondia que eu gostaria de fazer. Uma ou outra, que era, por exemplo, ficar no escritório, esse trabalho mais sentado, de analisar processo, eu botava, que não era uma coisa que eu amaria fazer, mas que eu toleraria. Também não ia odiar. Mas quando era uma coisa mais relacionada à profissão de engenheiro, era assim, 80% tudo, não vou suportar, não vou suportar, não vou suportar. E uma outra coisa era que eu dizia que eu gostava. Então, assim, medir também, porque se você acaba escolhendo uma profissão que você vai 90% do seu tempo estar infeliz com o que você está fazendo, não vai ser uma boa escolha, né? Não também que eu tivesse que gostar de tudo, porque não tem como gostar de tudo. Mas pelo menos tolerar determinadas situações, determinadas atividades. A gente já conversou um pouco sobre isso também, né? Num dos nossos papos com a Luana, a gente já falou muito sobre isso, né? E eu acho que é muito grande o número de pessoas hoje que tolera o trabalho. Né? Às vezes a pessoa, ela tá ali porque, aqui eu ganho bem, ou aqui eu tenho uma certa estabilidade, eu sei que não vão me mandar embora assim tão fácil. E aí isso acaba você tendo um fator que te leva a escolher aquilo ali, porém você não é nada feliz fazendo aquilo, né? Exatamente. Você faz ali porque tem que fazer. Exato. Né? Então, assim, eu ia te perguntar se você gostou por razões óbvias, mas então você gostou do processo, foi importante para você, né? Gostei, eu achei que foi muito importante para mim e, assim, eu não teria chegado no direito, porque, assim, essa foi a minha história na vida acadêmica, mas vários outros amigos tiveram situações diferentes que também meio que mascararam o que a gente realmente queria. Porque no meu caso, era o que a gente estava até começando de manhã. Eu sempre gostei muito de história, geografia, desse tipo de matéria. Só que eu sempre fui boa, então eu não precisava estudar muito e meu boletim ficava no 75, ficava por aí, sem eu ter que fazer muito esforço. E era uma coisa que eu gostava. E exatas, matemática, ou então física, todas as matérias que eu ouvia um cálculo eram coisas que eu ia muito mal. E tinha que estudar muito para conseguir tirar uma nota razoável. E aí teve um ano que eu quase repeti, eu fiquei com umas notas horríveis, tive um boletim 20 de 100, umas coisas assim, sem pé nem cabeça. Nem sei como é que cheguei nesse ponto, mas foram notas muito ruins e eu fiquei de recuperação, precisando de muito ponto. No final eu consegui passar, foi em matemática, mas aquilo foi um trauma tão grande pra mim que eu falei assim, nunca mais que eu vou tirar uma nota baixa em matemática. A partir de agora eu vou estudar isso demais, eu só vou tirar notas excelentes, isso nunca mais vai acontecer de novo. Isso foi no oitavo ano. A partir do oitavo eu comecei a estudar muito matemática, minhas notas começaram a subir. Então, assim, quando eu cheguei no ensino médio, já estava consolidado que eu era uma aluna boa em matemática. Os meus amigos, quando precisavam de ajuda, vinham me pedir, eu ajudava muito, estudava para a prova final, ajudava a estudar para a prova. Assim, estava muito consolidado na minha cabeça que eu era boa naquilo. Mas eu esqueci que eu precisei me esforçar demais para me tornar boa naquilo. E que, na verdade, aquilo não era uma coisa que sempre me deu prazer. Começou a me dar prazer
senti que eu conseguia conquistar, senti que eu conseguia superar minhas dificuldades e ter notas boas em coisas que eu não tinha antes. Mas eu comecei a esquecer o que sempre me deu prazer, que eram as matérias de humanas. E isso é uma coisa que eu reparei muito nas conversas com a Luana. E se a gente não tivesse conversado, eu acho que eu não teria reparado isso. Até porque o meu boletim do ensino médio era assim, eram notas medianas para humanas e altas para exatas. Só que só era assim porque eu realmente me esforçava mais. Então, eu acho que para mim isso foi a coisa que mais fez diferença em ter tido uma orientação. Porque eu não ia chegar nessa conclusão sozinha. Ou na verdade, então, o processo natural para você vinha de humanas e não de exatas. Quer dizer, mesmo você não dando muita atenção para humanas, você ainda conseguia manter umas notas numa média boa, vamos dizer assim, né? Isso, porque ela praticamente não estudava. Então, ela conseguia uma nota boa, né, uma nota da média para alta, sem estudar. E ela foi justamente se tornar muito boa naquela que ela tinha dificuldade. E eu lembro que você tinha me contado que você passou a ser referência em exatas. Então, qualquer dúvida, né, dos amigos e tudo, Helena. Então, eu lembro a angústia dela no início do processo de me falar isso. Luana, eu sou referência, as pessoas me perguntam. Eu aprendi, né, gosto de estudar exatas. Sou boa e como é que pode? Luana, tem que ser exatas, como é que pode? Eu não me vejo em outra coisa. Eu acho que isso pesava muito pra mim, porque eu escutava muito dos meus amigos, assim, de tirar dúvida mesmo, de precisar de alguma coisa e me perguntar. Os professores falavam, Helena vai fazer exatas. Olha isso. Era uma coisa que eu escutava muito, assim, e como eu realmente era boa naquilo, eu achava que, eu sou boa nisso, as pessoas me reconhecem como tendo facilidade com isso. Não era facilidade, mas parecia, né? Facilidade. E então é por aí mesmo, eu achava que era assim. Ou seja, nem sempre quando a gente se torna muito bom em algo, significa que a gente realmente está satisfeito, né? Porque é isso, ela não se encaixava no perfil de uma profissão, né, que fosse de exatas. Todas as profissões que ela lia da área, ela não se identificava. E numa dessas conversas, ela lembrou, Luana, assim, se a gente for falar em prazer, em paixão, eu amo história, geografia, né? Eram as matérias que eu mais gostava. Sociologia, então, nossa, eu gostava muito de sociologia na escola. Quer dizer, eu acho que a busca dela em ser uma excelente aluna e ter notas muito altas fez com que ela se perdesse um pouquinho dela mesma, sabe? Porque a essência dela, o que ela mais gosta, o que ela faz com prazer, são as matérias de humanas, né? Essa dedicação. Mas ela estava tão na busca de ser uma aluna muito boa em tudo, globalmente, que ela foi buscar as deficiências dela, né? Enfatizou o estudo dela nisso e se perdeu, ela esqueceu que, na verdade, o prazer dela está nas matérias de humanas, né? Então, foi esse caminho de desconstrução, na verdade, né? Para construir a Helena que sempre gostou, né? E antigamente, né, há alguns anos atrás, né, tinha a questão, como você mesmo comentou, do teste vocacional, que hoje em dia, ele na verdade não é que não é usado, não é isso, mas ele é uma parte pequena do processo, isso, não é isso? Isso. Beleza. E uma dúvida muito comum também que os jovens têm na internet é com relação ao final da coisa. Como é que foi? Tipo, a Lu virou pra você e falou assim, pá, você vai fazer direito. Conta pra eles como é que foi essa conclusão. Tipo assim, você contou que fez como se fossem alguns testes, uma pesquisa de habilidades suas, não é isso? E aí no final, quando foi chegando assim, perto do final, o que te levou a chegar nessa conclusão? Como é que foram teus bate-papos com a Lu? Tipo assim, ela sabia que, na verdade, ela se redescobriu dizendo que era boa em humanas. Mas humanas é um negócio gigantesco, né? Qual foi o raciocínio? Como você chegou ao direito? A Luana nunca disse pra mim que era direito, não. Nunca teve uma resposta pronta. Mas a gente conseguiu chegar em humanas. Isso foi bem claro pra mim, né? Chegou uma consulta que a gente descartou completamente exatas, descartou a parte de biologia, ficamos com vai ser algo dentro de humanas. E dentro disso a gente foi fazendo vários testes e exercícios no que eu gostaria de fazer, o que me traria felicidade, o que eu me sentiria realizada. E aí ela fazia várias perguntas relacionadas a o que era mais importante para mim, por exemplo, a questão do retorno financeiro, ter uma estabilidade financeira, ou ter uma carreira que tem um salário maior, já é conhecida por isso,
ou ter algum tipo de retorno que seja emocional. Não que a parte financeira não seja importante, até porque é claro que a gente pensa nisso na hora de escolher. Mas assim, medindo de uma forma que fosse meio que afunilando para cada vez eu chegar mais perto de alguma profissão. Eu sempre quis uma profissão que eu achasse que eu pudesse ajudar as pessoas de alguma forma. Por isso que eu comecei a querer fazer medicina. Só que eu via que eu não gostava de nada de medicina e a gente acabou descartando. E dentro de todas as profissões humanas, a gente pensou numa área mais social, de trabalhar com assistência social, só que eu via que não era exatamente isso também, por algumas das respostas que a gente fez, de alguns exercícios, mas eu sempre quis alguma coisa que eu sentisse que eu estivesse fazendo algo de útil para o outro. E direito foi uma profissão que oferecia, uma de muitas, né? Tinham outras, claro, mas que oferecia essa possibilidade de você poder escolher uma área dentro do direito que te possibilitasse de estar ajudando as pessoas, estar fazendo alguma diferença concreta na vida de outra pessoa. E também por direito ser uma profissão que abre uma gama muito grande de possibilidades. Tanto que eu escolhi direito, estou cursando direito, mas assim, ainda não me direcionei certinho para que tipo de carreira eu vou seguir dentro do direito. E é uma profissão muito ampla, é uma profissão que, assim, nas últimas consultas com a Luana, eu tinha certeza que era direito, mas como eu falei, eu cheguei nessa conclusão, ela foi afunilando comigo, mas ela nunca me disse, vai ser direito a melhor coisa para você. E eu saí de lá com a certeza que era direito, mas assim, com a dúvida de o que dentro de direito, que é uma coisa que eu até falei com ela, mas Luana, e aí, o que é dentro de direito? Ela, como é que você quer decidir agora? Você nem fez a faculdade ainda? Então, uma coisa de cada vez, assim. Eu tenho certeza que é direito, eu tô feliz com a faculdade, tô feliz com o meu curso. E exatamente o que é dentro, a gente ainda vai ver mais pra frente, né? Dependendo das matérias, dependendo de tudo. Agora você imagina assim, se você fizer, a gente falou do teste vocacional, né, que ainda chamam, imagina somente o teste, num caso como o da Helena. Ela poderia pensar que o resultado saiu errado. Sim. Nossa, eu sou ótima em exatas, eu penso em fazer algo dentro de exatas, estou pesquisando isso. Fiz lá um teste e só me deu a área de humanos. Esse teste está errado. Então é isso, né? A gente às vezes se vê com um cardápio, mas sem o autoconhecimento você não sabe o que escolher. Então, por isso que eu falo, assim, pelo menos o meu processo, a forma como eu trabalho, a gente já conversou sobre isso, né? Precisa do autoconhecimento. O teste é só uma ferramenta. Eu sempre falo para os jovens, né, que me procuram, você não vai sair com carimbo daqui dizendo assim, olha, você nasceu para isso aqui, isso não existe. Nós nascemos para várias coisas diferentes, é o que ela falou. Direito é uma delas, mas ela poderia se encaixar em várias outras coisas, né? A gente está preparando os jovens para profissões que ainda nem existem. Então, com o advento da tecnologia, estão surgindo várias outras novas profissões, né? Então, não existe mais essa coisa da vocação, eu nasci para tal coisa. Não, a gente nasce com tendências, né? De desenvolver com mais facilidade algumas habilidades e outras não. Porém, nós temos várias possibilidades de trabalhar com muitas coisas. Acontece que a gente precisa de um autoconhecimento só para facilitar, assim, dentro disso tudo, desse universo que eu me encaixo com várias coisas, quais são os critérios, que foi o que a Helena falou, né? É pelo reconhecimento, é pelo status, é pelo ganho financeiro, é pelo meu prazer. Quais são os critérios e também analisar os fatores socioeconômico-culturais, porque muitas vezes a gente tem um sonho, mas não é possível por conta do nosso contexto socioeconômico. Então, é avaliar todos esses fatores para entender qual é o melhor caminho, o caminho mais acertado naquele momento da nossa vida, né? E esse autoconhecimento foi algo que, assim, você já tinha, não sabia que tinha, ou você não, cara, não fazia a menor ideia? Eu descobri essas coisas lá durante o processo com a Lu. Como é que foi isso pra você? Assim, eu acho que me conhecer, saber as minhas características como pessoa, eu nunca tive dúvida, assim. Mas eu aplicava de uma forma errada. Assim, eu sempre tive noção de que eu queria uma profissão com alguma estabilidade, que tivesse um salário bom. Só que, por exemplo, medicina também tinha, engenharia também tinha. Queria uma profissão que eu pudesse ajudar as pessoas de alguma forma, que eu pudesse fazer alguma diferença. A medicina tinha, várias outras profissões teriam também. Então, assim, eu acho que era mais aplicar de uma forma com mais consciência. Eu não conseguia encaixar as minhas características em alguma profissão, porque se encaixavam em muitas. Você falou pra gente também que quando você pensou nessa possibilidade,
você imaginou algo parecido com um teste, que você achou esquisita essa coisa de ter várias consultas e tal, né? E hoje que você passou pelo processo, você acha que teria sido bom para você simplesmente fazer um teste ou você acha que... De jeito nenhum. Até porque não é fácil você escolher o que você quer fazer pro resto da sua vida. Eu acho até que a gente escolhe muito cedo, assim. Poxa, tô com 18, vou fazer 19, mas mesmo assim, sabe? Se fosse para escolher agora, eu acho que ainda mais com 17, é muito, muito nova para ter certeza de alguma coisa, certeza absoluta de alguma coisa. E é isso que te pedem. Quando te pedem para botar uma opção, estão pedindo para você ter certeza absoluta do que você tá aplicando. Até porque se você desistir depois, você vai ter que fazer um outro vestibular. Você não vai conseguir trocar de medicina para direito dentro da faculdade que você tiver. Então, assim, você é cobrado de uma certeza absoluta que é muito difícil de ter. Isso é muito angustiante. Isso deixa a pessoa muito nervosa. E, assim, eu acho que se eu fizesse um teste só no papel, é muito impessoal. Assim, a Luana, ela, além de fazer todo o processo de me ajudar a escolher, ela estava ali para me apoiar emocionalmente também, porque eu chorava nas consultas. Tinha umas consultas que eu chegava chorando com o que eu tinha visto em casa sobre a profissão, ou alguma coisa que tinha mudado na minha cabeça, ou então alguma coisa que eu tinha conversado com amigos ou com os pais, ou alguma coisa que alguém falou: poxa, mas você está pensando em desistir de engenharia? Eu tinha tanta certeza que você ia fazer engenharia, já me falaram na escola, assim. E isso mexia comigo. Às vezes eu chegava na Luana meio chateada, me sentindo com um pouco de vergonha também de ver que várias pessoas já tinham decidido e eu não tinha decidido. Então, tem toda a parte emocional também que eu acho que precisava de um cuidado, né? Tinha tantas horas que a gente parava de falar da profissão e a Luana ficava conversando comigo para parar de chorar. Verdade. Não, isso é legal, assim, porque tem sempre alguém que quer o resultado, né? Você quer olhar, você quer alguém que te dê a fórmula mágica, ó, você vai fazer isso aqui. E eu sempre digo, né, e a gente já bateu um papo sobre isso, que isso não é legal, por quê? Não teria como, por exemplo, há 15 anos atrás, se eu dou um resultado, eu digo, ó, você pode fazer, sei lá, engenharia. Eu jamais poderia dizer pra você há 15 anos atrás, assim, ó, você vai ser youtuber, por exemplo. Porque há 15 anos atrás, isso não era uma carreira, né? Não era assim, ninguém vislumbrava a possibilidade, não, vou ganhar dinheiro aqui, por exemplo, fazendo vídeo com o YouTube, enfim, outros conceitos que estão mais em alta agora, tipo marketing digital, né? Então, essa questão de alguém virar para você e como fosse atestar o que você vai fazer, pode parecer bom a princípio, mas na verdade não é, né, Lu? Não, pode estar restringindo aí diversas possibilidades que você poderia se encaixar. E simplesmente você não procura porque já estão te colocando naquela forma, né? Então, eu sempre falo isso, relaxa, vamos expandir a mente agora. Às vezes, eu dou exemplo do cardápio porque fica mais fácil da gente visualizar, né? Então, você costuma ir num restaurante e você sempre está pedindo o mesmo prato, porque é aquilo que você já conhece, sua zona de conforto. Ou é o que falam pra você, assim, pessoas que você confia, né? Familiares, amigos, não, prova isso, que isso é muito bom. Então, você fica só restrito, né, aquilo que estão te sugerindo. Não, peraí, olha quantas coisas tem no cardápio e de comidas que você nunca experimentou e que você poderia gostar muito mais, mas simplesmente você nem conhece porque você não se coloca à disposição, né? Então, realmente pode ser muito bom a pessoa falar, você combina com isso. Tá, aceita isso de presente, mas não fica só nisso, sabe? Expande. Quanto mais, eu falo isso no processo quando a gente começa a pesquisar. Vamos pesquisar. Quanto mais a gente pesquisar, melhor, né? Eu acho que é mais conhecimento, é mais riqueza, né? Então, fica melhor para fazer a escolha. Outra coisa, Helena, como é que era para tua família? Eles eram muito preocupados com essa questão da tua escolha? E quando você começou a entrar em dúvida, tipo assim, eu achei que era isso, mas não era, como é que a tua família reagiu? Conta pra gente. Eu nunca tive nenhum tipo de pressão em casa de uma profissão certa, assim. Da minha mãe me direcionar para uma carreira. Mas como eu sempre disse que eu queria medicina, todo mundo estava acostumado com eu querer medicina. E não era só querer medicina, eu dizia, eu quero fazer medicina numa faculdade pública, aqui no Rio, não quero fazer fora, não quero... Era tudo muito assim, certinho na minha cabeça. Então minha mãe sabia, meu pai, meus avós, meus primos, todo mundo sabia que era medicina. Então, quando eu falei que não queria mais, a minha mãe se assustou muito, mas eu acho que muito mais pela surpresa do que por uma mudança de opção de carreira. E ela também queria que eu buscasse uma orientação
Porque ela também estava muito preocupada do vestibular tá chegando e eu não ter decidido. Mas depois que eu comecei a fazer a orientação com a Luana, o problema é que eu sempre fui muito próxima da minha mãe, então a gente conversa muito. Eu falo tudo que eu tô pensando, eu falo para ela, especialmente nessa época, eu conversava muito com a minha mãe. Então eu chegava numa consulta da Luana e falava, poxa mãe, eu acho que é tal coisa. E aí eu chegava da próxima e não era mais tal coisa, era uma outra. Então ela foi ficando meio estressada ao longo das semanas, porque cada hora eu vinha com uma resposta diferente. Mas também depois da última, que eu já estava decidida, que era direito mesmo, ela ficou meio surpresa, porque eu nunca tinha falado nisso, nunca tinha pensado nisso, mas assim, não teve nenhum tipo de julgamento ou falar que não era uma boa escolha, nem nada do tipo. Ela aceitou bem. Eu ia te perguntar agora se seus pais ficaram mais tranquilos durante o processo ou só depois. Só depois, né? Só depois. Durante o processo, ela vem cá, cada vez que você vai lá, você volta com uma opinião diferente. Isso não tá te ajudando, não. Era bem assim mesmo, porque não era nem que eu voltasse com carreiras diferentes, não foi assim, a cada consulta eu quero uma carreira diferente. Mas assim, eu voltei em algumas consultas repetindo a história de exatas e mudando de opções dentro de exatas, dizendo, mãe, eu e a Luana descartamos engenharia, a gente viu que engenharia não é, mas eu tô pensando em economia agora. Porque é uma profissão que pode ter uma pegada mais social dentro de economia. Então, eu tô pensando em economia. E aí, depois já não era mais economia e já passou para humanas. A hora que passou para humanas foi quando realmente o desespero bateu, porque mudou de área, mudou tudo. Foi só mais pro final mesmo, mas no final é que eles ficaram mais tranquilos. Então, ó, se isso está acontecendo com você, não se preocupe, isso é normal, acontece com todo mundo. Comigo aconteceu pra caramba. Meus pais sempre falavam assim, meus pais tinham muito essa questão eu tinha que fazer alguma coisa que fosse certa, né? Tipo um concurso público, alguma coisa assim, né? Então, é normal essa questão da família, até porque a família ama, se preocupa, então é natural que haja com essa preocupação mesmo, né? E por isso que a gente já conversou também, né, que é muito importante a presença dos pais nesse processo, né? Então a gente precisa aproximar esses pais para poder entender como que esses pais estão vivendo esse momento de escolha do jovem, como eles estão influenciando, porque até o fato dela ter colocado, né, que a mãe sempre deu liberdade para ela escolher o que quisesse e tudo, isso é uma forma de influenciar, né? De dar essa liberdade. Então é muito bom quando os pais se sentem mais tranquilos, não tentam colocar no jovem uma forma, né, para ele se colocar. E quando a família se apresenta dessa forma, a gente tem que conversar com a família, trabalhar, né? Então, por isso que até no nosso processo, né, os pais participaram, tanto no início das sessões como no final. Tem uma etapa com a presença dos pais, né? E aí, como é que foi para você quando os pais estavam lá? Foi tranquilo, porque foi como a Luana falou, uma no início e uma no final. Então, no início era mais a Luana explicando um pouco como é que ia funcionar e no final pra dizer como é que tinha sido e o que eu tinha decidido. Não era nem a Luana, coitada, que tinha nada pra dizer. Eu tinha que dizer que eu tinha decidido. Ela tava ali mais pra mediar, porque no meu caso eu dei muita sorte, porque meus pais realmente me davam uma liberdade maior. Eu acho que o mais complicado deve ser, tenho vários amigos que passaram por isso, quando os pais já têm um futuro pronto pra você na cabeça. Assim, fulano vai fazer engenharia. E aí você fica meio que preso naquilo. E eu acho que se eu tivesse nessa situação, eu buscaria os meus pais para pedir para fazer uma orientação vocacional. E eu acho que deve ser muito ruim para quem passa por isso, porque uma coisa já é uma situação angustiante para você, não saber o que você quer. Se os seus pais ainda não estiverem dispostos a te ajudar a buscar alguma coisa diferente, quiserem te impor alguma coisa, fica mais complicado. E uma outra pergunta. Então, depois de você ter passado por tudo isso, você recomendaria para outros jovens fazer um processo de orientação profissional e por quê? Com certeza. Inclusive, no ensino médio, quando eu terminei, tinham várias amigas minhas que, por mais que tivessem com algo, uma profissão já na cabeça, não tinham 100% de segurança. E eu dizia, olha, mesmo que você saiba que é isso que você quer, que você acha que é isso que você quer, vai fazer, porque não custa nada. Ou vai confirmar que é isso mesmo, e você só vai ficar mais segura, vai se sentir mais aliviada, ou então você vai ver que não é, e aí que você descubra antes do que depois, né? Mas eu sempre falei, no próprio ano que eu fiz, indiquei para vários amigos que eu achava que era importante fazer, e eu acho que
é isso, para quem está em dúvida, principalmente. Mas mesmo para quem acha que tem uma certeza, porque é muito difícil ter uma certeza. É muito difícil ter uma certeza, especialmente quando a gente é tão novo assim e nunca teve contato com nada, com profissão nenhuma. Por mais que seu pai seja isso, sua mãe seja aquilo, sabe? Minha mãe é engenheira, meu pai é arquiteto, eu não tenho muita noção de qual é a realidade de trabalho deles. Então, eu acho que, inclusive para as pessoas que acham que tem alguma certeza, porque o máximo que vai acontecer é você sair da orientação vocacional com uma segurança maior de que realmente é isso que você quer. Ou então você vai mudar completamente a sua noção e fazer uma escolha diferente. Não, e é legal assim, porque você não só já passou por esse processo, como você fez uma escolha e está na faculdade que você escolheu. Você está em qual período lá? Segundo período. Segundo período. Então, já daria tempo de desistir se não fosse o que você quer. Né? Porque é muito comum, às vezes, um jovem cursar um período de uma faculdade, aí sai, cursa outro, às vezes ele troca 3, 4 vezes de faculdade, até descobrir que não era exatamente aquilo que ele queria. Então, isso, cada dia, a gente pode dizer que você está confirmando, né? Teve a certeza de que realmente você fez a escolha certa para você. Eu tenho. A minha única mudança foi de instituição. Eu comecei fazendo na PUC, na metade do ano eu troquei para o UFRJ, mas dentro do curso de Direito, e tendo certeza que é realmente o curso de Direito, foi mais uma mudança por questão de instituição mesmo, que eu sempre quis fazer uma faculdade pública, e era entre a UFRJ e a UERJ. No final eu acabei escolhendo a UFRJ. Mas a mudança foi só por instituição mesmo, não foi pensando em curso. E o curso eu tava adorando fazer na PUC, e quando eu troquei para a FRJ, eu também estou adorando fazer na FRJ. Então... Muito bom. Então a gente tem só mais uma pergunta para você, que é o seguinte. A Lu explicou para a gente que o processo envolve basicamente 2 etapas, que é uma pesquisa, informação sobre as carreiras, não é isso? E uma parte de autoconhecimento. Isso. Então, você que passou por esse processo como jovem, você pode dizer que essa questão do autoconhecimento, de você ter entendido melhor, de repente, o teu perfil, algumas características, isso fez com que você conseguisse fazer uma escolha mais segura, assim, mais assertiva daquela carreira para você? Com certeza, eu acho que essa foi a parte mais importante, porque a parte de pesquisar, a Luana me dava, nossa, eu ficava até irritada, uns livros dessa grossura de profissão, falando sobre cada uma das profissões. E ela dava, falava assim, leva para casa, lê, pesquisa tudo. Fala a verdade, você leu? Não tudo, mas assim, eu ia pesquisando assim, algumas coisas, isso aqui deve ser interessante, dava uma lida. Quando eu era pequena eu pensava em arqueologia, aí eu dei uma olhada em arqueologia. Eu acho que essa parte, se eu tivesse feito sozinha a pesquisa, eu ia ter escolhido dentro de exatas. Então, assim, eu acho que o que faz a maior diferença é a parte da orientação, porque a pesquisa, só pela pesquisa, de olhar outras profissões, se você fizer sozinho, nada garante que você vai fazer uma escolha mais certa, mais segura. Então, eu acho que o que realmente me deu segurança foi a parte da orientação, foi a parte de conversar e de entender melhor o que eu queria pra mim, o que ia me fazer mais feliz. Porque foi isso, depois que a gente entrou como eu falei, a gente entrou em humanas e dentro de humanas em algumas profissões, não foi só direito. E o que a Luana disse, eu poderia ter feito alguma das outras, tinha perfil para as outras. Foi nessa parte que a gente começou a ver assim, o que me faria mais feliz, no que ia trazer mais felicidade para mim. E então quando a gente chegou em direito, eu estava muito segura de que era isso que eu queria, de que eu ia gostar do curso e de que quando eu me formasse eu ia gostar de exercer a profissão também. Bacana, né, gente? Então agora vocês têm a opinião aí de alguém do universo de vocês, na mesma fase que vocês, que passou pelos mesmos problemas, pelas mesmas dúvidas. E Helena, a gente queria te agradecer por você ter disponibilizado aí teu tempo para estar aqui com Busque Sua Arte aqui, tirando a dúvida de outros jovens. Com certeza a tua opinião vai contribuir. E assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se vocês gostarem, a gente vai trazer outras entrevistas com outros jovens, a gente vai estar trazendo mais dúvidas que vocês têm respondidas com a visão de uma pessoa, de um jovem que está na mesma fase que vocês. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido muito o vídeo de hoje. Quem curtiu aí, se inscreve aí no nosso canal, clica no sininho, vocês já conhecem aí tudo, compartilha o vídeo. E quem tiver dúvidas, quiser saber alguma coisa, bota aí nos comentários, a gente vai interagindo, vai respondendo todo mundo, a dúvida que vocês tiverem, até quem sabe aí, de repente a gente grava novos vídeos com as dúvidas de vocês, tá bom? Então é isso, obrigado Helena, obrigado Lu. Obrigada. Até a próxima, galera.